Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8. Vou ler o final do capítulo 7, versículo 28 e 29, antes da gente entrar no 8. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, em outras versões, como quem vive, e não como os escribas. Capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e fazer ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo: a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela é profunda
e ela alcança o mais profundo do nosso ser. E nós oramos para que Teu Santo Espírito tenha a liberdade para sondar os nossos corações e provar os nossos pensamentos, através da proclamação da Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui, cheios de fome e sede de ouvir as Tuas palavras. Senhor, aumenta a nossa expectativa no Senhor. Não nos deixe acostumar com a Tua presença. Que a Sua presença, Senhor, e a proclamação da Tua palavra seja sempre, ó Deus, aquela que causa surpresas dentro de nós. Seja sempre aquela que faz os nossos olhos brilharem. Que ela sempre seja todos os dias aquela que faz o nosso coração bater mais forte. Ah, Espírito Santo de Deus, longe de nós nos acostumarmos, queremos todos os dias sermos surpreendidos e maravilhados e extasiados com a beleza revelada e manifesta da Tua palavra. Em nome de Jesus, que assim o seja, para o Teu louvor hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Pode se assentar por um instante. Glória a Jesus. Tem alguém aqui com fome e sede de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, que o Senhor nos livre da familiaridade. A familiaridade é aquilo que nós já estamos tão acostumados que nem efeito faz, nem diferença faz, porque a gente já está familiarizado. Mas que a gente todos os dias possa se maravilhar. Ah, já ouvi 300 vezes esse texto. Glória a Deus, a palavra se renova todas as manhãs. Aleluia. Ela sempre precisa nos surpreender. Amém. Aleluia. Ela não é um livro qualquer, ela é o livro da vida. Amém. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz, o profeta Osés diz que chegaria o tempo que o Senhor enviaria fome na terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Sabe, eu profetizo que essa palavra do profeta possa ecoar pela nossa geração, sobre o nosso tempo que se chama aqui agora. Que o Senhor possa gerar em nós fome, sede de ouvir as palavras dEle. Aleluia. Que o sono não vença a gente, que a canseira não vença a gente. Quem tem fome e sede, enquanto não come, não bebe, não sacia. Aleluia. Então, queridos, que possamos ser cheios daquilo que é o banquete que Ele tem para nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos caminhando dentro da série de mensagens com o tema fé. E sempre digo que toda série que o Senhor aponta, cada mês, ela carrega consigo intenções celestiais, para que a gente seja não somente informado sobre a temática, mas experimentado sobre ela. Então, se prepara, porque será um mês de provar a sua fé. O Senhor vai te esticar de todos os lados. Aleluia. Aleluia, queridos. Porque a fé, ela pode até começar como um pequeno grão de mostarda, mas ela se torna uma grande árvore. Ela não fica do mesmo jeito. É uma semente que cresce. Aleluia. E esse é o objetivo da fé, que a cada dia ela possa crescer. Amém, queridos? Aleluia. E, queridos, como tema do episódio de hoje, que o Senhor trouxe como palavra, buscando o coração dEle, foi uma fé fundamentada. É inevitável torná-la refletida, manifesta. Uma fé fundamentada é inevitável não torná-la refletida, manifesta. Queridos, nós vamos entender que a nossa fé, a fé ela não é emburrecida,
A fé, ela é inteligente. A fé, ela não tem a ver simplesmente com o sentimento. A fé, ela é um entendimento. Por isso que muitos, às vezes, acabam se perdendo da fé, porque na verdade tem uma fé sentimental e não uma fé fundamental. A fé, ela é inteligente, ela não é emburrecida. E nós, queridos, precisamos entender que o Senhor, por meio da palavra, nos estica, nos fundamenta, nos dá base, nos prepara. Então por isso que nós precisamos voltar, nos dias que se chama hoje, voltar a ser conhecido como povo da palavra. Porque é a palavra que fundamenta a nossa fé. Porque senão eu corro o risco de às vezes vir para um culto, e às vezes porque eu não senti um arrepio, porque às vezes eu não senti algo diferente mexendo dentro de mim, então parece que o culto não foi bom. Parece que a fé não foi alimentada. Não, a fé eu entendo. E porque eu entendo, então eu reajo, eu respondo. É inevitável. Por isso que eu não preciso sentir vontade. Eu preciso entender a vontade. Entende, queridos? Porque se você sente vontade, você pode ora estar sentindo vontade de algo, daqui a pouco você já não está mais. Agora, quando eu entendo a vontade de Deus, é diferente. Entende, queridos? Aí não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu entendi. Então eu já não faço mais porque eu sinto, eu faço porque eu entendi, pronto, acabou. Aleluia. Então, queridos, nós vamos entender que o Senhor nesses dias está nos chamando para um lugar mais profundo, para termos uma fé mais fundamentada, uma fé, queridos, que realmente tem alicerces, tem raízes, uma fé que realmente é construída em entendimento e compreensão, para que então ela tome e se torne uma ação. Entende, queridos? Charles Spurgeon, ele tem um pensamento, ele diz que os convertidos de emoção acabam quando a emoção acaba. Agora, a conversão que não é emocional, mas ela passa pelo entendimento e impacta o nosso coração, ela nos transforma completamente, radicalmente, ao ponto de realmente eu era um, agora eu sou outro. Porque a fé fundamentada e não sentimentalista é uma fé enraizada, que os ventos podem vir, pode vir tentações, podem vir dias difíceis, podem vir provações, mas eu permaneço inabalável. Porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para se levantar ao meu favor. Aleluia, queridos. E aqui nós vemos Jesus, no final do capítulo 7, termina o sermão do monte. Ou seja, Jesus subiu com os discípulos e a multidão em um lugar alto. E ali nesse lugar alto, Ele sentou. E então agora Ele passou a compartilhar o sermão do monte. Ou seja, Jesus, Ele estava agora trazendo fundamento. Porque se você vê, desde o capítulo 5 até o final do capítulo 7, você vai ver Jesus fundamentando os discípulos por dentro, trabalhando dentro deles princípios e valores do reino, trazendo sobre eles uma renovação de mente, ou seja, uma nova forma de pensar, para que então agora uma nova forma de pensar possa também trazer uma nova forma de sentir, e consequentemente uma nova forma de existir. Então o Senhor, Ele estava fundamentando ali no Sermão do Monte, aqueles
aqueles homens e aquela multidão que ali estava à sua volta, elevando medidas a respeito do reino, falando sobre vida de oração, falando sobre realidades que muitas vezes na antiga ótica, que é a antiga aliança, era uma coisa, mas agora ele estava elevando. Ele disse: se alguém te dá antes era olho por olho, dente por dente, agora se alguém te dá um tapa numa face, você tem que dar outra. Ele ensina que antes adultério era só o ato consumado fora do casamento, mas agora ele diz: se você olha para outro com um olhar impróprio, você já adulterou. Ele começa a trazer fundamentos, ele começa a pautar, fazendo a diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Ele fala que não tem como nós servirmos a dois senhores, ou servimos a Jesus de uma vez por todas e com tudo que somos, temos e fazemos, ou servimos a Mamon, que é o dinheiro. Ele começa a trabalhar fundamentos dentro do caráter dos discípulos. E o Senhor nesses dias, queridos, Ele está tratando a gente por dentro. Ele está gerando em nós caráter de fé. Homens e mulheres com caráter de fé. E você vai ver depois que lá Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que a tribulação, ela gera perseverança, caráter de fé. E o caráter de fé e perseverança gera experiência, e a experiência gera esperança, e a nossa esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração por meio do Espírito no qual Ele nos destinou. Ou seja, queridos, Jesus, Ele estava tratando com os discípulos e com a multidão, mas se você olhar, a Bíblia diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e Ele passou a ensiná-los. Ou seja, a multidão estava em volta, mas os discípulos sempre estavam próximos. Porque multidão olha de longe, discípulo olha com proximidade, anda perto de Jesus. E a Bíblia diz que então Ele passou a ensiná-los. Porque todo discípulo é aberto para aprender. Todo discípulo está aberto e faminto para aprender. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar nada. Ninguém sabe muito que também não possa aprender mais um pouco. Jesus, Ele estava ensinando os discípulos. Ele estava trabalhando o caráter de fé daqueles discípulos. Ele estava fundamentando. Porque aquilo que viria, precisaria de uma base forte. Sabe, queridos, às vezes as circunstâncias, o Senhor está te esticando, e aí parece que você não está entendendo nada. E está tudo bem. Tem coisa que a gente quer entender para viver. Tem coisa que só vivendo a gente vai entender. Jesus estava fundamentando. E o Senhor está fundamentando a gente nesses dias. Nos dando uma base forte para aquilo que ainda há de vir. Aquilo que vai acontecer na nossa história. Então persevera. Tenha caráter de fé. Se você olhar a expressão perseverança, na linguagem da carta de Paulo, ela é a mesma para caráter de fé. Ou seja, quem tem caráter de fé persevera e não desanima. Porque nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos aqueles que conservam a alma, ou seja, que se mantém firme. Aleluia! E Jesus então, agora que deu uma base e um fundamento, agora Ele vai e fala assim para os discípulos: vamos descer? Vocês estão aqui num lugar alto, aonde vocês estão aprendendo, sendo ensinado, e a manifestação do reino está acontecendo. Mas agora é hora da prática. Eu trabalhei por dentro, mas eu estava trabalhando na raiz, agora vai ter que estourar e vir para fora. Ele diz: vamos descer o monte. E a hora que ele desce o monte, a Bíblia diz que as multidões ficaram maravilhadas, porque ele era alguém que não tinha uma fé só discursiva. Ou seja, ele não tinha uma fé que
somente era da boca para fora. Ele tinha uma fé genuína, verdadeira, real, que era visível na vida dele. E assim temos que ser, que assim como ele foi, nós somos nesse mundo. E a Bíblia diz que então, ele desceu um monte. Fala para os seus, temos que buscar a Deus, fervorosamente. Mas precisamos descer um monte. Fala para elas, fala para a pessoa, fala assim, tem uma multidão que precisa ouvir o que você tem aprendido. Aleluia. Glória a Deus, queridos. A Bíblia diz que eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres pode me purificar. E ele diz, eu quero ficar limpo. E a Bíblia diz que imediatamente ele ficou limpo. Então agora Jesus fala, não diga para ninguém, vai e cumpre com a lei. Vai lá e sacrifica e mostra-te ao sacerdote, para que isso então se transforme em um testemunho. Uma fé fundamentada se torna inevitável. Refletir, manifestar. Jesus agora desce do monte com os discípulos e um leproso chega até ele. Na cultura antigamente, quem tinha lepra andava separado do arraial, não andava no meio do povo. Não andava, porque era tido como alguém impuro. Então tinha o lugar que eles ficavam ali, só os impuros. Eles não se relacionavam com os outros. Eles eram retirados. Eles não tinham relacionamento com os outros. Porque a impureza deles, então agora, dentro da cultura, eles eram tidos como excluídos, eram tidos como isolados, eram aqueles que ficavam à parte. Mas ele vendo Jesus descer, a Bíblia diz que ele se aproximou e adorou. Ou seja, ele ousou se aproximar. E ele ousou adorar. E ele disse, se quiseres pode me purificar. Ou seja, faz da minha vida o que o Senhor quer. E Jesus olhou para ele e falou, eu quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Você sabe o que é a lepra? A lepra, os sintomas da lepra, incluem manchas claras ou vermelhas na pele, com diminuição da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés. O tratamento precoce evita deficiência. Gera manchas, faz com que se torne insensível, dormente, faz com que as mãos e os pés fiquem fracos. Isso é o que a lepra causa. A lepra é um problema dentro que acaba sendo exposto para fora. E olha o que a Bíblia diz, que era um leproso, então ele ficava isolado, ficava à parte. Ele não se relacionava, não se misturava com os outros. Sabe, queridos, o Senhor quando olha para o tempo de hoje, contextualizando isso para a nossa realidade, quem são os leprosos? São aqueles que muitas vezes se isolam e não se misturam. São aqueles que muitas vezes não têm proximidade, está longe. Está perto, mas está longe. São pessoas que são acometidas dessa lepra, são pessoas que se tornam insensíveis. São pessoas dormentes. São pessoas que têm fraqueza nas mãos, ou seja, têm fraqueza nas obras. Tem um fazer muito fraco. E também tem fraqueza nos pés, ou seja, tem um andar muito fraco. Esse leproso, ele sabia quem Jesus era.
Por isso que ele se aproximou. Então isso me dá a entender que ele era alguém que conhecia Jesus, mas que ficava de longe. Cultivando a sua lepra, no lugar isolado, e não se misturava. Mas ele chegou num ponto que ele falou: basta, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais viver longe, eu não quero só conhecer ele de ouvir falar, ou de um dia eu ter andado com ele. Não, eu quero me aproximar, eu quero adorá-lo, e eu quero me abrir para ele me purificar, e fazer de mim o que ele quer. Percebe-se que é imediato a resposta do Cristo. Ele diz: eu quero ficar limpo, e imediatamente ele ficou curado. E depois em si Jesus fala o que para ele? Não conte para ninguém, vai e sacrifique para cumprir a lei e se tornar então um testemunho. Ou seja, oferecer sacrifícios no altar. Na ótica depois da crucificação, o nosso corpo é o sacrifício. Jesus está dizendo que o nosso corpo precisa ser sacrificado no altar do Senhor, ou seja, a minha carne precisa morrer, para que então agora eu me torne um testemunho de que eu era alguém antes, mas agora que Jesus chegou na minha vida, eu morri para que Ele pudesse viver. Sabe, queridos, o Senhor está curando as lepras desses dias na igreja, de homens e mulheres que estão vivendo de longe, conhece Jesus, ouve sobre Jesus, sabe quem Ele é, mas se tornaram insensíveis na caminhada, se tornaram distantes, se tornaram fracos naquilo que faz para o Senhor, se tornaram fracos na forma que anda, no estilo de vida. O Senhor está curando aqueles que se abrem e são sinceros. Esse homem se aproximou, adorou o Senhor e disse: se quiser pode me purificar. Ah, queridos, o Senhor está purificando a igreja nesses dias, tirando ela de um lugar de lepra. Sabe, queridos, não viva isolado. A Bíblia diz para nós em Provérbios, queridos, 18, que aquele que vive a solidão isolado, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ou seja, se levanta contra a verdadeira sabedoria, porque, queridos, a verdadeira sabedoria está em andar em comunhão, está em andar em unidade, em andar em família. Nós precisamos andar juntos e ter prazer em andar juntos, aleluia, queridos. Mas quando nós tivermos essa fé fundamentada real, essa busca de uma fé fundamentada, nós vamos ter prazer de sentar uns com os outros, porque nós não vamos ficar falando do irmão, nós não vamos ficar falando, queridos, de circunstâncias da presente era, nós vamos falar daquilo que a Bíblia diz, aquilo que o Senhor está fazendo como luz daqueles que buscam a luz da palavra. Aleluia, queridos. O Senhor está nos levantando com uma fé fundamentada, queridos, para descer do monte, ou seja, descer do nosso lugar de busca diário, para poder ir no meio da multidão e dizer para os leprosos, queridos, que eles podem se aproximar, que eles podem adorar ao Senhor e que eles podem ser purificados. Talvez você está aqui nessa noite e você se identifica com esse leproso, você é alguém que se tornou insensível, você é alguém que muitas vezes está dormente, está dormindo, naquilo que o Senhor já te despertou para se levantar. Efésios 5 diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia, queridos. A palavra dormir, ela é a mesma praticamente para a morte. Ou seja, o Senhor não nos quer dormir, não quer morto, mas quer que a gente receba o poder da ressurreição e viva a plenitude da vida. Aleluia. O Senhor está atraindo novamente aqueles que um dia foram próximos, mas estão distantes. Porque a vinda do Senhor é certa. Então não brinque. Não brinque. Jesus te levou muito a sério quando Ele morreu naquela cruz por você.
ele não estava brincando de morrer na cruz. Ele estava levando a sério. Aleluia. Então não brinca não, leva a sério. Aleluia. Que a nossa vida, queridos, possa custar sacrifício diante do altar. Abra mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Sabe por quê, queridos? Mentalidade babilônica é uma mentalidade de uma igreja que não sacrifica mais. Escuta aqui, vocês estão me olhando, gente? Olha aqui para mim. Escuta com a pessoa do seu lado, você está acordado? Fala, você está ligado? Ou está desligado? Dá um cutucão assim no seu irmão, fala, você está ligado? Você vai dar um glória pelo menos, aleluia. Glória a Deus. Vamos ver se vocês estão acordados, eu até me perdi onde que eu estava falando. Da Babilônia. Sabe quando o povo foi cativo e escravo na Babilônia? Nabucodonosor, ele deu uma ordem: vocês podem adorar a Deus, vocês só não podem oferecer sacrifício. Mentalidade babilônica queridos, aqueles que querem servir a Deus, mas não querem sacrificar mais. É o fundamento da hipergraça, para não dizer hiperdesgraça. Venha para o Senhor, mas não tenha sacrifício. Continue vivendo sua vida do jeito que você está. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então repreenda a mentalidade babilônica. Só que lembre-se de uma coisa: do Egito Deus tirou o povo com mão forte, da Babilônia o povo teve que sair. Entende, queridos? Então da mentalidade babilônica nós temos que sair fora. Entende? O Senhor já nos apontou, nós já estamos livres. Aleluia. Mas nós precisamos sair. Sai dessa mentalidade babilônica. Tem que ter sacrifício, queridos. Aleluia. Não foi um sacrifício estar aqui hoje? Foi sacrifício. É sacrifício. E glória a Deus, é um sacrifício de adoração a Ele. Davi, ele fala, não vou me apresentar diante do Senhor sem que eu não possa oferecer nada. Eu estou oferecendo meu sacrifício. Aleluia, queridos. Então, queridos, em nome de Jesus, adore o Senhor. Sacrifique e mate sua carne todos os dias, como sinal de adoração a Ele. Aleluia. Porque senão a lepra acaba alcançando a gente, se ficarmos distantes. Quem está perto está protegido, quem está longe está exposto. Lembra da ovelha? A ovelha que desgarrou do rebanho ficou presa nos galhos. Glória a Deus e graças a Deus que o pastor chegou antes, porque senão ela estava presa, ferida, e realmente era uma presa fácil para ser devorada pelo lobo. Então, queridos, em nome de Jesus, ande próximo do Senhor e dos seus irmãos. Amém? Aleluia. Glória a Deus, queridos. Segunda coisa que nós aprendemos, que é inevitável quando nós temos uma fé fundamentada, e que nós aprendemos aqui na próxima perícope, né, que é a próxima estrofe, é que uma fé fundamentada é inevitável a gente reconhecer a autoridade da palavra, a autoridade e o poder que a palavra tem. A Bíblia diz que Jesus então agora continuou a caminhada, e um centurião se aproximou desesperado, dizendo: ó, o meu criado, meu servo, ele está paralítico, e ele está sofrendo horrivelmente. Não era um sofrimento qualquer, queridos, era um sofrimento horrível.
Eu não sei se você já vivenciou a experiência de ver alguém com um sofrimento horrível. Mas olha a expressão e o detalhe daquilo que o centurião coloca diante de Jesus. Então Jesus fala: não, eu vou lá para curá-lo. Aí então ele diz: não, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Eu sou homem sujeito à autoridade. Eu mando ir, eles vão. Eu mando vir, eles vêm. Eu mando o servo fazer, ele faz. Somente uma palavra tua e meu servo será curado. Eu penso que Jesus fez assim: o quê? Rapaz, acho que Jesus deu um delay ali na hora. Ficou assim. Sabe o que é delay, né, irmãos? Completando download. Não é possível que esse cara deu essa resposta? Então Jesus vem e fala assim: eu nunca vi em Israel uma fé como essa. E aí ele acrescenta dizendo: ó, chegará o tempo que muitos do ocidente, do oriente, se chegarão e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas há muitos filhos do reino que serão lançados fora, nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. O Oriente Médio e o Ocidente, queridos, é um dos lugares de maior perseguição ao cristianismo. Mas você sabia que é o lugar que a igreja mais cresce? São os lugares onde a igreja mais cresce. E aí então Jesus ele responde para aquele centurião dizendo assim: ó, pode ir que teu servo já está curado. Gente, o que trouxe admiração em Jesus sobre aquele centurião é porque ele tinha convicção e reconhecimento que a autoridade da palavra ordenada pelo Cristo, ele não precisaria nem ir no lugar, somente a liberação da palavra dele já ia chegar no lugar que precisava chegar. Ou seja, queridos, uma fé fundamentada provoca no outro um reconhecimento de autoridade da palavra. As pessoas precisam reconhecer a autoridade da palavra no nosso estilo de vida. As pessoas reconheceram a autoridade da palavra porque Cristo era a palavra. É reconhecível. É inevitável. As pessoas que estão à nossa volta reconhecem a autoridade da palavra de Deus no estilo de vida que nós estamos vivendo, na forma que estamos vivendo. Sabe, querido, será que nós temos essa fé que o centurião teve? Ao ponto de a gente saber agora, você sabe alguém que está aí, na tua cabeça, que está longe dos caminhos do Senhor, que está às vezes sofrendo horrivelmente, porque viver longe de Jesus é sofrer horrivelmente. Está paralítico, ou seja, não consegue andar na verdade. Será que nós estamos, queridos, tomados de tamanha fé desse centurião, ao ponto de irmos a Jesus e dizer: Senhor, libera a palavra para fulano, libera a palavra para ciclano, porque eu creio que ele será curado. Ele não está conseguindo andar, mas ele conseguirá andar, porque se a tua palavra tocar ele como tocou a mim, Jesus. Será que nós estamos tendo fé dessa forma, queridos? Que o Senhor aumente a nossa medida de fé. Aleluia, queridos. Uma fé fundamentada é inevitável reconhecer a autoridade da palavra na vida. Queridos, a Bíblia que as pessoas estão lendo aí fora é a forma que nós estamos vivendo. Billy Graham diz que 1% vai ler Bíblia, 99% vai ler a Bíblia em mim e você que somos cristãos. Então, queridos, em nome de Jesus, que nós possamos nos render à palavra, para que a gente possa se levantar e as pessoas possam reconhecer a autoridade da palavra, porque a gente não é alguém que fala da palavra, a gente é alguém que vive palavra. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Porque
Porque quem vive a palavra se torna uma fonte a jorrar. Por isso que Jesus diz que se você crer, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. O tempo correu, queridos. Eu vou terminar, acho que aqui na sogra do Pedro. A Bíblia diz que Jesus então foi para a casa de Pedro. E chegou ali, a sogra dele estava enferma, estava com febre. E então, essa febre, ele chegou, pegou ela pela mão, levantou e ela ficou curada. E passou a servir ele na casa. Alguns brincam que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele, né, queridos? Cuidado se a sua sogra está aí perto. Brincadeiras à parte. Jesus chegou na casa de Pedro. Ou seja, quem é fundamentado na palavra, quem é fundamentado na fé, é inevitável as casas que a gente visita não acontecer alguma coisa. Jesus então chegou para fazer a visita na casa de Pedro. E quando ele chegou para visitar Pedro, a sogra estava com febre. E febre, na verdade, é o corpo reagindo a algo que está inflamado dentro. Então agora ela estava acamada e não conseguia servir. Jesus então pega ela pela mão e ela se levanta curada e passa a servir. Mão fala sobre o que fazemos, ok? A inflamação era dentro e o corpo estava reagindo com febre. Na ótica do Novo Testamento, a mulher representa a igreja. Então aqui para nós, vamos colocar que a sogra de Pedro representa uma igreja, que Jesus foi visitar e estava acamada, inflamada por dentro, e o corpo, então agora, de Cristo chega na casa daquela mulher, ela está febria, então agora, Jesus pega ela pela mão e ela é curada e passa a servi-lo. Ou seja, isso fala para nós de pessoas, muitas vezes, queridos, que estão inflamadas por dentro com realidades e circunstâncias, que às vezes aconteceram, e que muitas vezes não consegue levantar para servir, não consegue porque, fui ferido, feriram eu aqui, feriram eu lá, feriram eu acolá, eu não consigo servir, eu estou inflamado, então eu estou febril, mas o corpo fala do que, queridos? O corpo é a igreja também, o corpo de Cristo. Então, queridos, nós como igreja precisamos nos aquecer, para que aquilo que está inflamado possa sair fora, queridos, e a gente possa ser curado para se levantar e servir a Jesus com excelência. Porque Jesus, Ele nos cura, Ele nos sara, para que a gente então curado possa se levantar e servir Ele com alegria. Aleluia. Pessoas ferem, mas pessoas curam, diz a palavra. Aleluia, queridos. Então, se você foi ferido, não fique inflamado não, queridos. Deixa o calor do corpo de Cristo te aquecer e te pegar pela mão e dizer, seja curado e se levanta e bora servir. Aleluia. Bora servir, queridos. Aleluia. Porque há um ditado popular, quem não trabalha, fala, bora trabalhar, irmão. Cutuca a pessoa do seu lado aí. O que você está trabalhando para o reino? Fala, bora se mexer. Isso, acorda o irmão que está do seu lado aí, que está dormindo de olho aberto. Fala, bora trabalhar para o reino. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos agitar as águas, irmão. Água parada da dengue. Né, Mateus? Mateus já fiscaliza aqui, né, Mateus? Vamos agitar as águas, queridos. Amém? Bora trabalhar para o reino. Bora ganhar gente para Jesus, irmãos. Bora ganhar gente para Jesus.
Vamos dar um susto na porcentagem, porque caiu o crescimento da igreja brasileira, evangélica. Era para 2030 a gente ser metade da nação brasileira, agora já foi lá para frente, 2050. Mas por quê? Porque a igreja parou de evangelizar, diz a porcentagem. Porque a igreja não está evangelizando. Queridos, vamos evangelizar. Bora pregar. Há tempo fora de tempo. Aleluia. Tem gente que fala assim, nossa, fulano está no primeiro amor, está pregando até para o poste. Ué, mas cadê? O primeiro amor acabou? Não prega mais para o poste? O poste vai pregar para você então. A Bíblia diz que se a gente não fazer a nossa parte, até as pedras clamarão, queridos. Há uma ardente expectativa na criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, queridos, bora se manifestar, aleluia. Bora fundamentar a fé e bora, queridos, vamos refletir e manifestar aquilo que nos fundamenta, que é a fé em Cristo. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu parar por aqui, que o pastor está bem animado hoje. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Parei por aí, não cheguei nem no escriba. A palavra é bênção demais, queridos. Aleluia. Ouvir a palavra é bênção demais. É apaixonante. Eu subi aqui não querendo pregar hoje. Olha o jeito que eu estou terminando. Estou quase voando aqui de cima. Aleluia. Não queria pregar hoje não. Queria ficar quieto. Só eu e ele quieto ali, no meu canto. Mas eu não sinto mais vontade. Eu entendi a vontade. Aleluia. Quando a gente entende a vontade, a gente perdeu de sentir vontade. A gente está aqui para obedecer. Aleluia, queridos. A palavra revigora a gente. Amém, queridos? Feche seus olhos no seu lugar. Abre seu coração para o Senhor no seu lugar. E fala, Senhor, eu posso mais. Eu quero mais. Eu quero aprofundar mais. Eu quero fundamentar mais a minha fé. Eu não quero ter uma fé sentimental. Eu quero ter uma fé fundamental. Eu quero ter uma fé, Senhor, inabalável no Senhor. O Senhor é minha rocha. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro, sempre bem presente em todos os momentos. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, porque nós não merecíamos. Mas mesmo assim o Senhor nos amou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não só nos chamou e nos escolheu, mas o Senhor sempre, todos os dias, está nos preparando para aquilo que o Senhor tem planejado para executar ainda. E nós estamos à tua disposição, Senhor. Nós queremos ficar próximos, Senhor, e não distante. Nós queremos te adorar, Jesus, e estar sempre aberto para o Senhor nos purificar. Nós queremos, ó Deus, crer na autenticidade da tua palavra. Basta uma palavra tua e tudo muda. Todo sofrimento horrível pode ser dissipado. Toda paralisia pode ser dissipada. Só uma palavra tua. Só uma palavra, Jesus. O Senhor é aquele que vê as nossas inflamações, nossas feridas, e é aquele que de imediato já pega-nos pela mão e nos levanta e diz: está curado, sai daí, vamos servir. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ah, Jesus,
Sua vida nos inspira, Jesus. Sua vida nos constrange, Senhor. Ah, Jesus, como pode ser tão simples e tão profundo na essência de quem Tu és? Ah, Senhor, nos tira das nossas complexidades, ajuda-nos a ser mais simples. Ah, Jesus. Gastarei minha vida aos Seus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos Seus pés. Sim, Senhor. Nós não vamos parar, Senhor. Nós queremos gastar a nossa vida aos Teus pés, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Levanta-nos como um povo fundamentado na fé. Ah, Jesus, para refletir e manifestar, ó Deus, a grandeza e o poder da simplicidade do ser do Cristo. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Eu não tenho descanso. Ah, Jesus. Abre meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Tenha o seu coração incendiado Deixa queimar, pelo fogo da paixão, em servir, em amar o Cristo e gastar a sua vida deixa queimar, aos pés dele. deixa Sim, queimar, Deus. deixa queimar. Oh! Deixa queimar, deixa queimar, Sim, deixa queimar. somos palha seca. Queima-nos, Senhor, de paixão pela essência de quem Tu és. Ah! Aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Nós não vamos parar, Senhor. Nós gastaremos a nossa vida aos Teus pés, Jesus. Aleluia, aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça do Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo aquele que crê, hoje e para todo o sempre. Quem crê diz amém.
Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Jesus. A pessoa do seu lado, eu não vou parar. Fala, eu gastarei minha vida nos pés do Senhor. Amém, queridos. Aleluia. Deus te abençoe. Não sai se dá no mínimo uns 20 abraços. Estamos juntos pelo Rei e pelo Reino. Até que Ele venha.